Determine o lugar geométrico dos pontos que distam d igual a 2 centímetros de uma reta R dada. Bom, aqui eu sei que a reta R já foi dada e eu preciso determinar o lugar geométrico que distam da reta R. Quando eu digo um lugar geométrico que dista da reta, eu estou então tratando de paralela. Então eu preciso marcar agora, achar o lugar geométrico que dista 2 centímetros da reta R. Então eu tenho que achar paralelas que distanciam, que todos os seus pontos seguem uma mesma distância de R, medindo 2 centímetros. Como é que nós iremos fazer isso? Bom, primeiro nós iremos determinar um ponto nessa reta R. Esse ponto, na verdade, eu vou traçar a partir dele uma perpendicular para poder marcar a distância de 2 centímetros. Como eu vou precisar desta reta perpendicular, eu vou chamar no outro canto aqui, eu vou chamar um outro ponto chamado B. E vou traçar uma segunda perpendicular, para aí assim achar a distância de 2 centímetros e traçar a minha reta paralela à reta R. Como é que eu faço então uma perpendicular partindo de um ponto fixo em uma reta? Eu vou repetir o processo anterior, só para a gente relembrar o processo qual é. A partir do processo simplificado que a gente aprendeu, que eu abro o compasso em uma abertura qualquer, e aí vou trabalhar sempre essa abertura. Faço um arco a ponto de ele tocar na reta. Tocando na reta, eu tenho um ponto. Vou chamar esse ponto, vamos numerar. Ponto 1. A mesma abertura eu vou centrar no ponto 1, acho o ponto 2. Lembra do processo que nós fizemos anteriormente? Eu ligo então esse ponto até o ponto 2, que eu acabei de achar, e aí eu tenho uma reta. Nessa reta eu vou achar o meu terceiro ponto, com a mesma abertura. Centro e faço o meu terceiro ponto. Ligando esse terceiro ponto até o ponto A, eu tenho uma reta perpendicular. Mas essa não é a resposta. A resposta chega daqui a pouco. Observe que essa reta é uma reta perpendicular. Eu vou fazer agora a mesma coisa a partir do ponto B. Mas para aproveitar, eu vou colocar um outro processo. Como a gente vai fazer esta perpendicular a partir de um ponto na reta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um arco. Esse arco, ele toca na reta em 2 pontos, que eu vou chamar de 1 linha e 2 linhas. Pronto. E a partir dessas duas extremidades, eu vou marcar com uma abertura um pouco maior da metade dessas duas limitações. Eu vou marcar um arco e vou para outra extremidade e marco um outro arco. Ligando esse ponto que eu acabei de achar, vou chamar de 3 linhas, com o ponto B, nós temos aqui mais uma reta perpendicular, a reta R. Observe que foram 2 processos que eu utilizei para fazer a mesma coisa, uma reta perpendicular. Você pode escolher, não precisa você fazer apenas, ou fazer as duas maneiras não. Basta você escolher uma e faz numa boa. Agora o que é que nós iremos fazer? Nós iremos determinar a distância que a questão pede a distância de 2 centímetros. Então pegamos então o escalímetro ou a régua e nós medimos a abertura do nosso compasso em 2 centímetros. Observe que ele vai partir do 0 até o número 2. Ok? Temos 2 centímetros. E aí, com essa abertura, partindo do ponto A, nós marcamos em cima
e marcamos também embaixo. A mesma coisa nós iremos fazer aqui. Marcamos em cima e marcamos também embaixo. O que é que nós fizemos? Acabamos de fazer. Determinamos a distância, que é de 2 centímetros, para a reta R. Então, vamos chamar esse daqui de ponto C, esse daqui de ponto D. Ponto E e ponto F. Eu ligando, então, o ponto D ao ponto F, eu tenho uma reta paralela à reta R. E ligando o ponto C ao ponto E, eu tenho uma reta paralela à reta R também. Vamos chamar essa daqui de T e essa de S. Pronto. Temos duas retas, que é, na verdade, o lugar geométrico dos pontos que distam 2 centímetros de uma reta R, a reta dada. Ok? Determine o lugar geométrico dos pontos que equidistam das extremidades do segmento AB 5,5 centímetros. Primeiro aqui, gente, vocês têm que entender o seguinte, que ele está pedindo para nós determinarmos ou acharmos o lugar geométrico dos pontos que equidistam, ou seja, são pontos que têm a mesma distância, as mesmas distâncias das extremidades do segmento AB. Esse segmento mede 5,5. Vamos conferir, aqui já temos aqui, pronto, e iremos então conferir se AB mede mesmo 5,5. Observe, ok, ele mede 5,5 centímetros, na escala de 1 para 100. Pronto, eu tenho aqui esse segmento e eu vou achar o lugar geométrico que que eu vou determinar do segmento AB. Bom, se eu estou pedindo o lugar geométrico dos pontos equidistantes das extremidades de um segmento, eu estou tratando então de mediatriz. Eu vou fazer o traçado da mediatriz e achar esse lugar geométrico. Como é que nós fazemos o traçado da mediatriz? Nós escolhemos qualquer uma das extremidades, abrimos o compasso com, na verdade, uma abertura um pouco maior da metade deste segmento AB, e então centramos no ponto A ou no ponto B, tanto faz. Eu faço um marco em cima e um marco embaixo também. Da mesma maneira, com a mesma abertura, eu vou para a outra extremidade, o ponto B, centro no ponto B e faço também um arco em cima e um arco embaixo. Quando eu faço isso, eu obtenho dois pontos. Vou chamar o ponto C e vou chamar cá em cima o ponto D. Ligando o ponto C ao ponto D, nós teremos uma reta que, além de ser perpendicular ao segmento AB, esta reta ela tem uma propriedade específica. Ela é o lugar geométrico dos pontos equidistantes às extremidades do segmento AB. Observe que esse ponto D, por exemplo, ele tem a mesma distância da extremidade B, é a mesma distância para a extremidade A. Em qualquer ponto que exista nessa reta, ele sempre tem essa relação de equidistância. Por isso, nós chamamos esse lugar geométrico de mediatriz, onde a mediatriz, por ele ser equidistante, ele forma um ponto no segmento em questão. Esse ponto nós chamamos de um ponto médio, ou seja, ele divide o mesmo segmento em duas partes congruentes. Determine o lugar geométrico dos pontos equidistantes das retas R e S, paralelas. Aqui nós sabemos então que essa reta R e a reta S, elas são paralelas. Ele pede o lugar geométrico dos pontos equidistantes de uma reta. Quando ele fala isso, então ele está se referindo à paralela ou a retas paralelas.
Logo, eu tenho que saber que essa reta, ou esse lugar geométrico, é uma paralela que dista a mesma medida de R e de S. Se ela dista a mesma medida de R e S, ela deve então estar aqui no centro. Para eu traçar uma reta assim, eu vou criar uma reta perpendicular e dividir ele através do traçado da mediatriz. Vamos então começar. Determino aqui um ponto chamado A, e a partir do traçado geométrico, como a gente aprendeu, vou traçar então uma reta perpendicular à reta S. Vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2. Vou para uma extremidade, um pouco maior, faço um arco. Vou para outra extremidade, mesma abertura, faço um outro arco. Ligando esse ponto, que eu vou chamar de ponto 3, ao ponto A, eu vou ter então uma reta, ou melhor, um segmento de reta, que eu vou cortar aqui e achar o segundo ponto, o ponto B. Segmento de reta chamado AB. Agora eu vou dividir o segmento de reta AB no meio, achar o ponto médio dele e traçar uma reta que vai ser paralela à reta R e à reta S com a mesma distância. Como é que a gente traça a mediatriz? Temos aqui um segmento AB, que ele está numa posição vertical, e eu vou centrar em uma das extremidades com abertura um pouco maior do que o segmento, faço um arco de um lado e faço arco em outro lado. Vou agora para a outra extremidade, mesma abertura, faço um arco de um lado e faço arco de outro lado. Achei então dois pontos. Vou chamar esses pontos de quê? De ponto 4 e aqui ponto 5. Ligando o ponto 4 ao ponto 5, nós teremos então uma reta que divide no meio o segmento AB e ao mesmo tempo ele forma uma reta paralela a R e a S. Vou chamar de reta T.